pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o professor José Abraão, conhecido por Abraão, e vamos para a nossa quarta aula online de língua portuguesa, ou melhor dizendo, de português, na modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. O tema da nossa aula de hoje será Encontros Sociais, Naturais e Culturais. Iremos falar de sílabas e frases. Não esquecendo que vocês podem estar tendo suas dúvidas pelo meu WhatsApp, que está aqui logo no início do vídeo, com o número 79998900185. Encontros sociais, naturais e culturais. Em ciências sociais, relação social refere-se ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos no interior de um grupo social. As relações sociais formam a base da estrutura social. Nesse sentido, as relações sociais são o objeto básico da análise das ciências sociais. Temos aqui, logo ao lado, uma figura que representa pessoas diferentes, com culturas diferentes, tentando se relacionar de diversas formas. Como, por exemplo, temos aqui esses bonequinhos azuis, laranja, vermelho, rosa, amarelo e verde. Esses bonecos são cores diferentes para dizer que são famílias diferentes, mas, de acordo com a convivência, eles têm uma relação social, certo? E o compartilhamento de culturas diferentes que se torna uma coisa natural, beleza? Vamos conhecer algumas frases retiradas do trecho que fala sobre os encontros naturais, sociais e culturais. Como, por exemplo, temos aqui, olha, as relações sociais formam a base da estrutura social. É uma frase retirada desse contexto. Durante a vida, desenvolvemos diversas relações sociais, que são fundamentais para a evolução da sociedade e dos seres humanos. Também é outra frase que foi retirada desse tema, desse contexto. Beleza? Tipos de relações sociais. Temos aqui dois tipos. O tipo 1 é conhecido por formais e o tipo 2, informais. O que é que diz cada um desses tipos? Formais são destituídas de relações de companheirismos e afeto entre os membros. As relações formais geralmente são passageiras, desenvolvidas em diversos contextos da vida, por exemplo, no trabalho. Ou seja, nós temos uma relação no ambiente de trabalho, ou seja, as pessoas que vão trabalhar em uma determinada fábrica ou em qualquer que seja a empresa ou trabalho, elas têm uma relação formal, porque convive, está compartilhando culturas, está compartilhando conhecimento e desenvolvendo um trabalho naquele ambiente. Por isso, a relação deles é uma relação formal, porque é apenas lá no ambiente de trabalho. Beleza? E temos também outro tipo que é informais. Relações informais são duradouras e desenvolvidas por meio do afeto entre as pessoas que interagem e, portanto, é realizada por meio de uma linguagem mais coloquial, como, por exemplo, as relações familiares e de amizade. Ou seja, as informais são aquelas relações que você desenvolve dentro de sua casa com seus familiares, com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, certo? Essas são as relações o qual você desenvolve com sua família. Ou melhor dizendo, são os encontros sociais, certo? Vamos lá. Palavras e sílabas. Como estamos falando de encontros sociais, naturais e culturais, eu trouxe dois tipos, que é o formais e informais. Vamos separar as sílabas dessas palavras para daí a gente conhecer um pouco sobre as sílabas. Temos aqui formais. Formais, ela é dividida em duas sílabas. A primeira sílaba é for e a segunda é mais, certo? Juntando fica formais. Formais, beleza? E informais ficará informais. Ou seja, juntando, nós chegaremos à palavra informais. Beleza? Vamos lá. O tema é encontros sociais, naturais e culturais. É o tema da nossa aula. Portanto, vamos pegar essas palavrinhas e vamos dividir as sílabas e verificar o que elas, cada item delas. Beleza? Temos aqui, olha, encontros. Ficará encontros. Ou seja, 3 sílabas. Beleza? Sociais. Ficará só, se, as.
também 3 sílabas. Naturais, naturais, também 3 sílabas. E culturais, culturais, também 3 sílabas. Beleza? Se juntarmos as sílabas, nós encontraremos a palavra de origem, o qual foi dividida as sílabas. Ok? Vamos lá. O que tem em comum as palavras citadas abaixo? São elas: encontros sociais, naturais e culturais. E aí, você que está me assistindo, o que é que essas 4 palavras têm em comum? Vocês podem estar pegando o seu aparelho de telefone, certo? E vão estar tirando uma foto ou um print dessa tela aqui e vai estar me mandando um áudio ou um vídeo trazendo essa resposta, certo? E na próxima aula eu estarei dando um retorno na minha videoaula dizendo aquele aluno que conseguiu trazer essas relações comuns, ok? Dessas 4 palavrinhas. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco de Max Weber e as relações sociais. Max Weber, ele nasceu em 1864 e faleceu em 1920. Foi um intelectual alemão e um dos fundadores da sociologia que contribuiu para os estudos sobre as relações sociais. Estamos falando de encontros sociais, então é importante citar o nome desse mito. Segundo ele, por relação social, entendemos o comportamento reciprocamente referido quanto ao seu conteúdo de sentido, por uma pluralidade de agentes e que se orienta por essa referência. Ele trouxe 2 pensamentos: relações sociais comunitárias e relações sociais associativas. As relações sociais comunitárias foi de teor afetivo, está baseada nos sentimentos. E as relações sociais associativas, de teor adjetivo, está baseada na razão e na união de interesses. Certo? Essa foi uma fala de Max Weber, um grande sociólogo que falou um pouco sobre os encontros sociais, naturais e culturais. Beleza? Como estamos falando de sílabas, vamos conhecer separação de sílabas. O que é? É um conjunto de sons que pode ser emitido numa só inspiração. Pode ser aberta ou fechada, se determinada por vogal ou consoante, respectivamente. Na estrutura da sílaba, existe necessariamente uma vogal, a qual se juntam ou não, semivogal, ou consoante. Assim, não há sílaba sem vogal. E esse é o único fonema que, sozinho, forma sílaba. A maneira mais fácil para separar sílabas e pronunciar a palavra lentamente, de forma melódica. Toda consoante precedida de vogal forma a sílaba com a vogal seguinte. Merece a lembrança de que M e N podem ser índices de nasalização da vogal anterior, acompanhando a da sílaba. Tem algumas palavras que eu trouxe já separadas as sílabas, logo abaixo aqui. Temos aqui, olha, janela, que tem 3 sílabas, consoantes e vogais, certo? Inicialmente a consoante, em seguida a vogal. Outra, subhumano. Subhumano, temos, olha, consoantes seguidas de vogais, certo? Épico, transamazônica. Transamazônica, nós temos, olha, consoantes seguidas de vogais, também bomba e sentido. São algumas palavras que eu trouxe para exemplificar e trazer melhor dizendo o que foi dito, ok? Desafio. A aula de hoje traz o seguinte desafio. Desafio que você escreva no seu caderno uma palavra que recorde o tema: encontros sociais, naturais e culturais. O que é recordar? Uma palavra que você venha a trazer de modo geral esse tema, certo? Não vou dar exemplo, porque senão eu estarei resolvendo o desafio. Em seguida, você vai pegar essa palavra, vai separar as sílabas dessa palavra, certo? E criar um vídeo e enviar para seu professor
verificar se você conseguiu resolver o desafio. Beleza? Estarei aguardando a resposta do desafio, estarei aguardando o vídeo, certo? Também aceitarei foto, de preferência que saia você fazendo na foto, beleza? Não esqueça de assistir o vídeo todo, responder o desafio, certo? Deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar. Desde já, agradeço a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Aquele abraço.